Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Também saúdo aos irmãos do Facebook, YouTuber, que vai nos estar acompanhando, quem sabe ao vivo ou posteriormente. Jesus Cristo é a solução de todos os seus e os meus problemas. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João, Evangelho, seu capítulo de número 5, verso 5, parte B. Sem mim, nada podereis fazer. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Amados irmãos e amigos ouvintes, nesta hora, convido a todos para estarmos unidos e reunidos através desse instrumento web rádio El Shaddai, Facebook e posteriormente pelo YouTube. A palavra de Deus, ela tem que ser apregoada em todo o mundo. Disse-lhe Jesus, Mateus, seu capítulo de número 28, 18. Toda autoridade foi-me dada no céu, na terra e debaixo da terra. Portanto, vão por todas as nações, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até o fim e consumação do século. Pregoar as boas novas não é opção minha nem sua, é uma ordenança divina, porque precisamos alcançar as almas que estão perdidas, que vivem no mundo aonde jaz no maligno, como está escrito em João, carta de João, seu capítulo 5, verso 19, o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que temos que buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, invocar o teu nome enquanto ele está perto. Amém? Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. E sem delongas, vamos para a mensagem da palavra de Deus que salva, cura, liberta, leva o pecador remido pelo sangue de Jesus Cristo para morar no céu. Amém? Glória a Deus. Se encontra hoje a mensagem, primeira carta aos Coríntios, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. E o seu capítulo de número 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Glória a Deus. Que está escrito
na palavra de Deus, primeira carta aos Coríntios. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, o maior apóstolo dos gentios, aonde o Senhor, o próprio Jesus, o chamou, aleluia, quando chega no seu capítulo 15, a partir do verso de número 51, vamos ler aqui alguns versículos, que assim está escrito na Sagrada Escrituras. Diz assim a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 55, 51 a seguir. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se, aleluia, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, aleluia, a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu agrilhão? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não são ou não será inútil. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Meus irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, do Facebook, do YouTube, a palavra de Deus nesta tarde, no dia de domingo, dia 12 de junho, estamos às 16 horas, 16 minutos, 37 segundos. A palavra lida em primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele nos adverte, primeiro, que a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é no abrir e piscar de olho. É assim, ó. É rápido.
não dá tempo de nos arrependermos. Portanto, meus amados irmãos e amigos, ouvintes, a hora é esta. Não dá tempo de brincarmos de ser crente. Não é tempo de cochear em dois pensamentos. E você, meu amigo, que acha que Jesus não vai vir, que acha que é uma lenda, eu te advirto hoje, convertei-vos ao Senhor, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. A palavra ímpio para o nosso Deus são os povos, nações, porque para nosso Deus só existe uma nação, que é Israel. Israel, o povo hebreu. Em Abraão, ele testificou em Isaque e também em Jacó, que neles o Senhor faria uma grande nação. Portanto, todos falharam na sua missão. A partir de Adão, depois Noé, Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, juízes, não tinha um justo sequer. É o que diz a palavra de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 3, verso 10, que Deus, olhando do céu para a terra, não tinha um justo sequer, ninguém que pudesse buscar a Deus. No capítulo de Romanos 3, e no seu verso de número 23, diz a palavra de Deus, que todos, sem exceção, pecaram, e todos estávamos separados da glória de Deus, da presença do Deus Altíssimo. Porém, em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados para Deus, através de Jesus. Então, em Romanos capítulo 3, vou ler aqui 3 versículos para que os amados irmãos e amigos que não conhecem a Sagrada Escritura entendam, porque muitos não entendem dizendo, fulano era ladrão, era estrupador, era assaltante, era assassino, agora mudou de religião e diz que está salvo. Primeiro, que é um equívoco dizer que todos estamos salvos. Na verdade, estamos sendo salvos, mas ainda não chegou o fim. A palavra de Deus diz, louvado e bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 24 de Mateus 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ainda não chegou o meu fim, nem o seu. Por isso, a palavra nos adverte, no capítulo de 1ª carta aos Coríntios 10, verso 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, cuidado para não perder a salvação, porque a salvação, meus amados, ela é um favor imerecido do nosso Deus Altíssimo. Por isso a Bíblia diz em Efésios, seu capítulo 2, verso 8 e 9, pela graça sois salvo, é dom de Deus, é pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então é um favor imerecido. Todos estávamos afastados da presença de Deus. Em João Evangelho, seu capítulo de número 3, tem uma passagem clássica que todo povo conhece, até mesmo os não cristãos, que diz assim,
Porque Deus amou o mundo, e este mundo não são os prazeres, as concupiscências, as paixões. Aleluia! Não, o mundo aqui é o ser humano. Então podemos dizer que Deus amou o ser humano de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus Cristo, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 diz: porque Deus mandou teu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. E todos que nele não crê, já está condenado. Ou seja, se morrer na incredulidade, achando que a sua religião salva, religião não salva ninguém, religião mata. Porém, se vocês acham que a religião sua salva, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, para vocês que estão atrás de religião, ele morreu em vão. Deus sacrificou seu único filho em vão, até porque religião salva, entre aspas, porque se salvasse, não precisaria o Senhor Jesus se fazer carne, deixar sua divindade, a sua glória, se tornar homem e como homem se humilhar até morte, morte de cruz. Aleluia! Por isso Deus o exaltou soberanamente, dando a ele um nome que é sobre todos os nomes, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Rei e Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos ler aqui, na passagem da Palavra de Deus, em Romanos, no seu capítulo de número, aleluia, 3, e o verso de número 23, diz assim a Palavra de Deus, mas vou começar pelo 21. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos o que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado, aleluia, sendo destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, que é o favor imerecido. Diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havendo deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Ou seja, só através do sangue de Cristo é que somos justificados.
através do sangue de Jesus, somos perdoados de todos os nossos pecados. Lembre-se que em Adão toda a humanidade pecaram. Em Gênesis, que é o livro do começo, no seu capítulo 3, verso 17, o Senhor Deus amaldiçoou toda a terra. E a terra aqui é o ser humano, não é a terra que nós pisamos, que cultivamos, porque nós somos pó da terra. Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 7. O Senhor Deus juntou o pó da terra, formou um boneco, ou podemos dizer, uma estátua, porque não tinha vida, mas colocou no seu fôlego, nas narinas, ele sopra a sua essência de dentro para fora e coloca nas narinas do homem aquele ser que ele fez, e ele tornou-se alma vivente. Então o primeiro homem, chamado Adão, Adão quer dizer pai da humanidade, Eva quer dizer mãe da humanidade, foi o primeiro casal existente nesta terra, e ele colocou no jardim do Éden, e ali podia comer de tudo que havia no jardim. No capítulo de Gênesis 2, e no seu verso de número, aleluia, 16 e 17, o Senhor Deus disse ao homem, Adão, comereis de tudo do jardim, porém, do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, não comereis, pois no dia que dele comerdes, certamente morrereis. Aleluia! Quando o Senhor deu essa ordenança a Adão, Eva não existia, porque foi no capítulo 2, verso de número 16 e 17. Mas no versículo de número 21 e 22, o Senhor Deus, olhando do céu, viu os animais que todos tinham o seu par, e o homem não se achou adjuntora. E aí o Senhor disse, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma adjuntora. E o Deus vivo fez a primeira cirurgia da humanidade, faz com que o homem caia num sono profundo, e depois que ele dorme, da sua costela, ele tira uma e faz a mulher. E depois, a mulher, ele traz ao homem, e o homem diz, esta é ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue, e lhe será chamada varoa, quer dizer mulher. E diz o texto, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos tornarão uma só carne e um só espírito. Isso, meus amados irmãos, amigos, é espiritual, porque eu sou individual, a minha esposa também. Podemos ir a qualquer lugar individualmente, mas espiritualmente somos uma só carne, um só espírito. Por isso a Bíblia diz, o que Deus uniu, ninguém o separe. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Então todos pecaram, porque o Senhor Deus, através de Adão, a mulher deixou o diabo, através da serpente, persuadi-la e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque até então os homens, ou seja, o homem, Adão, e a mulher, Eva, viviam nus no paraíso,
e não se envergonhavam, porque não tinha discernimento do bem e do mal. Porém, a serpente, astuta mais do que todos os animais que foi feito, persuadiu a Eva a comer do fruto. E ela fez a pergunta astuta, e a mulher não pensou, não refletiu, não raciocinou. Aleluia! E ela aumentou o que o Senhor disse. A palavra de Deus nos diz, para vocês que não creem na Bíblia, que é a palavra de Deus, Revelação, que é Apocalipse, o último capítulo, número 22, versículos 18 e 19, está escrito: se alguém acrescentar alguma coisa nas escrituras ou na profecia deste livro, Deus mandará todas as pragas que nele existe. Olha, são pragas que nunca mais acaba. E quem acrescentar, Deus tirará o seu nome do livro da vida. Então, meus amados, lembre-se de uma coisa, aleluia, a Bíblia é a palavra de Deus. E ali, quando a serpente faz a pergunta a Eva, foi assim que o Altíssimo disse: não comerás de nada do jardim. E ela, sem pensar, fala rapidamente e diz o seguinte: não, Deus Altíssimo falou, podemos comer de tudo que há no jardim, mas do fruto da árvore do meio, do fruto do conhecimento do bem e do mal, não podemos tocar nem comer. Ela acrescentou, quando ela disse que não podia tocar e nem comer. O nosso Deus só falou que não podia comer, certamente poderia tocar. Porém, ela acrescentou que não podia tocar. João Evangelho, seu capítulo de número 8, verso 44 diz, aleluia, todos que mentem têm por pai o diabo, porque o diabo, ele é pai da mentira, nunca se firmou na verdade, e tudo que ele profere é verdadeiro, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E no mundo a mentira tornou-se verdade, porque uma mentira repetida várias vezes torna-se uma verdade, ainda que mentirosa. Porém, a verdade liberta, a verdade cura, transforma, e a verdade é Jesus. João Evangelho, seu capítulo de número 14, verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho singular, único, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus. Aleluia! Ele é a verdade, ele é a vida, e só através dele temos redenção com o Pai. Como lemos em Romanos 3, verso 24. Aleluia! Repetindo este versículo para ficar na memória dos amados irmãos e amigos que nos ouvem e nos ouvirão. Aleluia! Através deste vídeo. Amém? Diz assim, seu capítulo de número 3, verso de número 23. Pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados da presença de Deus, da glória de Deus, sendo justificado
gratuitamente, por sua graça, favor imerecido, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havendo deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? Então, meus amados, Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 17 e o verso de número 30 diz assim: porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele adverte a toda a humanidade que se arrependa hoje. Não é amanhã, é hoje. Porque Ele vai julgar o mundo, o ser humano, com justiça. E para isso Ele deu, aleluia, um sinal, ressuscitando dos mortos um varão, Jesus Cristo. Desde que o mundo existe até o dia de hoje, literalmente, só teve um homem que pisou nesta terra. Ele viveu 33 anos e 6 meses. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não é deste mundo, ele é do mundo, aleluia, celeste. Foi ele que criou os céus, a terra, os mares, as águas, aleluia, e tudo que nele há. Como está escrito em Evangelho de João, seu capítulo de número 1, verso 1 e 3 ao 3. No princípio, ele era o verbo. Verbo é a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra, que é o verbo, era Deus e estava com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são divinos, são onisciente, onipresente, onipotente. Mas os 3 concordam, unânimes, em um só propósito. Então, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2:5. Então não tem ninguém que possa na terra intermediar entre o Pai, aleluia, e os homens, entre Deus e os homens, só Jesus. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, aleluia, que venceu o mundo, e todos que com ele, aleluia, perseverar até o fim, será salvo e seremos vencedores. Então vamos agora para o que Paulo está falando em primeira carta aos Coríntios. Depois dessa introdução, quem sabe um pouco mais longa, mas necessária, para aqueles que não têm ainda discernimento espiritual, para aquele que não conhece a Sagrada Escritura. Por isso, em primeira carta aos Coríntios, seu capítulo de número 15, aleluia, que lemos nessa tarde, vai falar de algo muito interessante, que diz assim, glória a Deus, primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 15, 51. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos
transformado. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão transformados. Aleluia! Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. E onde está a morte? O seu agrilhão. O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quero pregar aqui sobre o pecado. Como já lemos, todos pecaram. Romanos 3, verso de número 23. Em Cristo, todos nós somos justificados pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. E vamos entender isto melhor. Na palavra de Deus tem resposta para tudo. No livro de Colossenses, no seu capítulo de número 2, Colossenses, o apóstolo Paulo, escrevendo aquela igreja de Colosso, e quando chega no seu capítulo de número 2, aleluia, verso de número 13 e 14, vai ficar claro porque cruz é maldição, porque cruz, ela não pode ser, como muitos, adorada, aleluia, idolatrada, dizendo que a cruz é que salva. Não é a cruz, meus amados. Não é a cruz que salva. A cruz é maldição. Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3 de Gálatas, verso 13, está escrito: Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, a pregação da cruz, falar que na cruz Jesus, ele morreu por toda a humanidade e com teu sangue comprou povos, tribos, línguas, nações, e para Deus Pai fez reis e sacerdotes. Olha que diz Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos, aleluia, em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívidas que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, prendendo-a na cruz. Então, todo o pecado da humanidade está cravado na cruz, como está escrito, Colossenses 3,14. Aleluia! Diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades,
e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja aos Coríntios, no seu capítulo de número 1, verso 18, lá ele diz o seguinte: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, não estamos ainda salvos, estamos sendo salvos, é poder de Deus. Repetindo, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Ou seja, é loucura para aquele que não tem o Espírito Santo em sua vida entender como uma pessoa que matou, que estrupou, aleluia, que assassinou, que roubou, fez todo tipo de mal, perversidade, latrocínio, roubo, e se converte a Cristo e agora é a nova criatura. É simples, meus amados. A Bíblia diz: quem confessa os seus pecados e abandona, alcança dele misericórdia. Lembre-se, Romanos 3:23. Todos pecaram, não tinha ninguém justo na terra. Como disse o salmista no Salmo 14, do 1 ao 3, e o próprio Paulo em Romanos 3, verso 10. Porque todos pecaram e todos, aleluia, estava destituído da presença de Deus. E no capítulo 3 de Romanos, verso 10, diz que não tinha, Deus olhando do céu para a terra, não tinha um justo sequer, ninguém que procurasse a Deus, porque todos estavam nos pecados. E o pecado para Deus, ele não tem tamanho. Só para que você entenda, um latrocínio de roubo, de morte, ele para Deus é coisa horrenda. Mas se eu e você, no nosso coração, desejar fazer o mesmo com aquele cidadão, para Deus, tornamos-nos homicida. E nenhum homicida tem vida em si mesmo. Está escrito na palavra de Deus, 1 de João, capítulo 3, aleluia, e o seu verso de número 15. Então, meus amados, para Deus não tem tamanho de pecado. E ouça, todos nós vamos estar com Ele um dia e vamos prestar conta de tudo que fizemos em nosso corpo, a partir do momento que tivemos discernimento do bem e do mal, que compreendemos o que era bom, o que era ruim. Livre-arbítrio é só para aquele que não fez uma aliança com Cristo. Porque quando entregamos a nossa vida ao Senhor, acabou-se o nosso livre-arbítrio. Porque, na verdade, a Bíblia diz: todos aqueles que querem me servir, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. Cruz aqui é morte, morte da minha natureza, da sua, das nossas paixões, aleluia, do nosso eu. Temos que morrer literalmente para servir a Cristo. Por isso Paulo diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, ou seja, as práticas, a mentira, o adultério, a idolatria. E idolatria não é só por imagem, idolatria por pessoas,
por futebol, por novela, por dinheiro, por política, aleluia, até mesmo por automóvel, por uma roupa, por um imóvel. Nada tem que estar no lugar de Deus em nosso coração. Se tiver alguma coisa que impeça de Ele tomar o primeiro lugar nas nossas vidas, então temos que nascer de novo. Amém? Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz: aquele que confessa os seus pecados alcança de Deus misericórdia. Por que é que Deus perdoa no tempo da ignorância? Porque, na verdade, o diabo é espírito e ele precisa de um corpo. Que este corpo não seja o meu nem o seu. Amém? Porém, ele precisa de um corpo humano, porque o homem, ser humano, homem e mulheres, tem inteligência. E quando ele entra no corpo, que ele é espírito, ele faz com que o homem segue o seu entendimento, ele cega, melhor dizendo, o seu entendimento, o entendimento do ser humano. E aí as pessoas falam para ele, não está nem aí, porque o diabo cegou o entendimento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, está escrito: porque o Deus desse século, com D minúsculo, ou príncipe deste mundo, Satanás, teve o entendimento de cegar os incrédulos, para que nele não prevaleça o evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Amém? Jesus disse em Mateus, seu capítulo de número 24, verso 35, passarão céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Vai passar céu e terra, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, não vai passar. O que está escrito aqui vai se cumprir literalmente, queira eu ou você não. Amém? Aleluia! Então, no capítulo que fala aqui do pecado, o pecado dá legalidade ao diabo a entrar no ser humano. Por exemplo, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, a Efésios, capítulo 4, 27, ele diz: não dê lugar ao diabo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, ele diz: sede sóbrio. A palavra sóbrio é alguém equilibrado. Quando se bebe um copo de cerveja, já não tem a sua mente 100%, já não é tão equilibrado. E quanto mais bebe, piora. Então, na verdade, ser sóbrio, vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, anda por perto, em derredor, bramando, que nem um leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa destruir. Por isso que o apóstolo Paulo, falando na sua carta aos Coríntios: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, através de Cristo Jesus, nós somos perdoados, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João, seu capítulo de número 1, verso 7. Está escrito: se eu e você, se nós andarmos na luz, como na luz ele está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Amém? Glória a Deus. Há poder no sangue de Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos, seu capítulo de número 10, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a remissão dos pecados. Jesus disse em Mateus, seu capítulo de número 10, 32 e 33. Aleluia! Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai e dos anjos que estão no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Meus amados irmãos, para encerrar, e amigos ouvintes, esta ministração, na verdade, o pecado nos separa de Deus. Isaías, seu capítulo de número 59, verso de número 1 e 2 diz: eis que a mão de Deus não está encolhida, para que não possa nos abençoar, nem seus ouvidos agravado ou tapado, para que não possa nos ouvir. Mas os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não os ouça. Aleluia! Então há uma divisão. O pecado fere a santidade de Deus. Segunda carta aos aleluia, segunda carta, melhor dizendo, segunda Crônicas 7:14, está escrito: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei do céu, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Somos pó, somos cinza, mas ele é grande em perdoar. O sangue de Jesus nos purifica de todo mesmo pecado. Mas ele disse àquela mulher adúltera, muitos só fala de um versículo sem contexto. Em João capítulo 8, e no verso 10, Jesus perguntou à mulher: cadê seus acusadores? Ninguém o acusaram? Ela diz: ninguém, Senhor. Ele diz: eu também não te acusarei. Ou seja, ele era o único que podia acusar aquela mulher, porque todos os acusadores já vinham com o coração querendo pegar Jesus numa falha para prendê-lo até matá-lo. E ali pegou a mulher num ato de adultério. A lei de Moisés, a velha aliança, dizia: quem fosse pego no ato de adultério, os dois, seria levado à praça pública, apedrejado até a morte. Mas eles, para provar Jesus, levou só a mulher, porque foi pego no ato de adultério. E chegando lá, todo mundo com a pedra, e disse: mestre, esta foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés nos manda que tal pessoa seja apedrejada até a morte. Jesus se encurvou, começou a escrever com o dedo na areia. E eles, vendo que Jesus não falava nada, repetiram pela segunda vez: mestre, a lei de Moisés manda apedrejar todos que for pego no ato de adultério. E vós, o que dizeis? Jesus olha para eles e diz: dentre vós, ele não falou toda a humanidade, dentre vós que não tem pecado,
seja o primeiro a tirar pedra contra ela, porque todo estava maquinando mal contra Jesus, querendo pegar ele numa falha, porque a lei dizia que eram os dois, e eles trouxeram só uma. Então, Jesus falou isso, cada um foi largando a pedra e saíram. E aí, Jesus faz uma pergunta para a mulher: cadê seus acusadores? E ela diz: todos foram embora, Senhor. Nenhum te acusaram? Ela diz: nenhum. Eu também, disse Jesus. Eu que poderia te acusar, não te acuso. Porém, vá e abandone a sua prática de pecado. Quem confessa e abandona, alcança de Deus misericórdia. Amém? Provérbio, capítulo de número 28, verso de número 13. Aquele que confessa suas transgressões, pecado, iniquidade, aleluia, e abandona, alcança de Deus misericórdia. Mas o que endurece o seu coração nunca prosperará. Misericórdia é as causas de todo ser humano não ter sido destruído há muito tempo. E a misericórdia de Deus, que é Jesus, a graça, favor merecido, a porta está aberta para todos. Por isso, meu irmão, minha irmã, não seja negligente, meu amigo, é hora de tomar uma decisão. Salvação na pessoa de Jesus. E qualquer outra religião é perdição, sofrimento eterno. Só existe dois caminhos: céu e inferno. Você e eu. Vamos escolher enquanto estamos vivos. Se aceitarmos a Cristo e obedecer os seus mandamentos, o sangue dele nos purifica de todo pecado. E seu nome, como o meu, será escrito no livro da vida. E quando ele vier buscar a igreja, que é no abrir e piscar dos olhos, quem não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ficar para a grande e terrível tribulação. Dias terríveis. Nem pense em ficar. E você, meu irmão, minha irmã, que cocheia em dois pensamentos, é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de que quando aceitamos a fé. Romanos 13, verso 11. Por isso que foi dito, Efésios 5,14, desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo esclarecerá o teu rosto sobre ti. Amém? Glória a Deus. E encerrando, diz assim o verso 58. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firme e que nada os abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor. O trabalho de vocês não serão inútil, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Repetindo, portanto, meus irmãos, portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firmes e que nada os abale. Seja sempre dedicados à obra do Senhor. O trabalho, aleluia, dedicado à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não serão inútil. Há recompensa, há galardão. Além da salvação, teremos galardões. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E assim, meus amados irmãos e amigos ouvintes, a minha oração nesta hora, em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo a Deus Pai, é que esta palavra, ela seja entranhada em cada coração, de todos que estão ouvindo e
posteriormente ou depois, aleluia, esta mensagem, que não volta para Deus vazia, amém? Aleluia! E farei aqui uma breve oração. Pai, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de estar semeando a Tua palavra. Isaías 55, verso 11 diz que a Tua palavra que sai da Tua boca não voltará para Ti vazia, antes fará aquilo, aleluia, para o que o Senhor enviou. Faz, Senhor, prosperar nos corações de todos que ouvirão esta mensagem, que não é minha, apenas eu sou, neste momento, o transmissor, transmitindo através deste instrumento, web rádio, El Shaddai, Facebook, YouTuber, Senhor, e que Teu Espírito Santo abra as mentes e os corações, revelando a Tua palavra, convencendo a todo do pecado, do juízo e da justiça. O Teu prazer é que todo seja salvo, não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito, que Ele venha tomar a primazia de cada ser humano, tirando todo o bloqueio das mentes, tirando a cegueira, os bichões e cobichões dos ouvidos, a dureza do coração. Pai, plana diante de cada carro do Teu caminho, não deixa cair em tentação, Senhor, livra todos de todo mal. Um prega, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Pai querido, Pai amado, e que Teus anjos guerreiros poderosos esteja sobre nós, os nossos, a Tua igreja na face da terra, e todos que ainda não confessaram a Jesus, toda criatura, crente ou descrente, guardando a saída e chegada, livrando do assalto, do sequestro, da bala perdida, do suicida, do homicida, do espírito da servidão, aleluia, do adultério, da fornicação, do divórcio, da mentira, da idolatria, da avareza, do ódio. Pai, foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Liberta, Senhor, porque onde há o Teu Espírito, há liberdade. Salva os que não estão salvos, de perto e de longe. Levanta os caídos nesta hora. Salva os perdidos, Senhor. Cura os enfermos, do alto da cabeça à planta dos pés. É no nome de Jesus que te pedimos. É no nome de Jesus que já te agradecemos. Leva a paz para o atribulado. Acrescenta a fé. Restaura o amor, a união, a comunhão. Restaura o casamento, abençoa os casamentos. Entra com o próximo nesse casamento que Deus uniu, ninguém separe. Porque quem casa não peca, Senhor. Esta é a minha oração, é o nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Fica conosco, em o nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus e as doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, todo o nosso povo sobre a terra e todos aqueles que amam a Jesus. Amém? Um grande abraço. Shalom Adonai. Amém?